aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área, porque começou a semana, tem episódio novo. Aqui Amanda Costa. Aqui Fê Bragato, e episódio novo tem convidada nova também. Com ela, Ana Colli. Bem-vinda, Ana! Muito obrigada. Hoje a gente vai falar sobre equidade de gênero no ambiente corporativo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Estamos começando? Vem! Muito bem, essa temporada que eu tô amando de paixão, Elas na Liderança, que aliás eu preciso compartilhar, gente, não foi ideia minha. Viu? Olha aqui de quem foi essa ideia. Eita. Olha aqui de quem foi essa ideia. Obrigada, um presente Imagina. essa temporada, viu, Fê? Mas mais do que merecida ter uma temporada assim, né, gente? Nossa, eu acho que eu não tava pensando em criar essa temporada nunca, porque é um assunto tão delicado, tão caro pra mim, que eu falava assim, meu Deus, sabe aquela coisa que você vai deixando? Depois eu faço, porque depois eu vou fazer melhor? Imagina, tava perdendo tempo. Obrigada, Ana, por estar aqui Eu com a que agradeço. gente. A Ana, que vai falar hoje com a gente sobre equidade de gênero no ambiente corporativo. Ela que é Head de RH, Comunicação e ESG, ou ESG, como você preferir, na Supera Pharma. Ela tem quase 20 anos de experiência em RH, especialmente na área farmacêutica, e ela traz uma visão estratégica e, claro, muito atual sobre como promover a igualdade de oportunidades para as mulheres no mercado de trabalho. Vamos nessa? Eu queria começar entendendo com você, Ana, como é que era o cenário quando você chegou na Supera e o que é que você fez com esse seu primeiro diagnóstico? Muito bem. Primeiro, obrigada. É um prazer estar aqui, né, com vocês. Muito bom. Um tema realmente delicado, muitas vezes, ainda mais para nós mulheres, né? Parece que a gente tem, às vezes, vergonha de falar sobre isso, né? Enfim, chegou a ser um tabu, acho que hoje não mais. Mas, enfim, né? Cheguei na Supera num cenário bem diferente do que eu havia encontrado em outras casas farmacêuticas, né? Confesso que eu não reparava tanto essa diferença de gêneros nas indústrias. E cheguei lá com uma força de vendas enorme e com apenas 15% de mulheres nessa força de vendas, né? E aí eu falei, gente, o que está acontecendo, né? Curiosidade, fui perguntar, gente, por que a gente não tem mulher na força de vendas, né? E a resposta que eu tinha era, a gente tem um trabalho muito puxado, é um dia muito intenso, que pega o carro e vai visitar um monte de lugares, são longas distâncias, tem setor de viagem que fica uma semana fora, né? E, enfim, e as mulheres nem se candidatam. Falei, nossa, interessante, né? Confesso que no primeiro momento aquilo até me convenceu, tá, gente? E aí as pessoas me perguntavam, quando sabiam que era bem distinta, assim, a proporção entre homens e mulheres, o porquê, eu também dava o mesmo discurso, tá? Porque é um trabalho muito puxado, etc, etc. Depois a gente, em 2020, mais ou menos, começamos a fazer um trabalho de diversidade mais profissional, né? E começamos a sensibilizar a organização, dar letramentos, etc. E aí a gente começou aquele olhar assim, nossa, peraí, não é possível que isso está acontecendo mesmo, né? E a gente percebeu que, na verdade, tudo aquilo era um grande viés nosso coletivo ali, né? E eu fazia parte daquilo também, mesmo sendo uma mulher ali, olhando para aqueles números, porque eu acreditava realmente que tinha alguns empecilhos, né? E aí a gente foi trabalhando nesses vieses, montamos, enfim, diversos cenários e junto com o grupo de afinidade feminino, que trabalhava bastante essa equidade de gênero, elas falaram, vamos fazer uma mentoria para a gente quebrar esse viés, né, que a gente já sabe que tem e que a gente precisa trabalhar, né? Então a gente tomou consciência de algo que era importante para todos nós. E a gente começou, então, um trabalho de mentoria feminina, né? Na ocasião, eram, sei lá, 180 mulheres na força de vendas e todas foram convidadas a participar. E elas tinham encontros em grupos de 20, mais ou menos, para falar sobre protagonismo, sobre carreira, liderança e autoliderança e comunicação. Então, foi um momento da gente realmente empoderá-las para falar, nós queremos, né, que vocês olhem para essa organização como um potencial de crescimento, carreira e liderança, né? Vocês também podem. Na força de vendas, na época, sei lá, tinham 60 líderes, 2 mulheres. Nossa. Né? Então, era um número, assim, bem gritante.
né? E aí a gente trabalhou com elas e a gente trabalhou com os líderes, obviamente, porque eram em sua grande maioria homens, né? E aí eles foram entendendo todo aquele cenário de que realmente existiam alguns vieses que nós mesmos bloqueávamos elas. E elas, por sua vez, começaram a falar, eu tenho interesse, porque até então, né, aquele teste do pescoço que elas mesmas faziam, elas não se viam nessa oportunidade de carreira, né, como se não pudesse, até porque as duas mulheres que tínhamos eram em São Paulo, então o resto do país... Não tinha ninguém. Não tinha ninguém, né? Então a gente trabalhou nisso, assim, a gente quer que você seja a sua melhor versão, você quer ser propagandista? Ok, a melhor versão do propagandista. Você quer ser líder? Nós vamos trabalhar para que você alcance essa liderança, né? Então, foram esses encontros e aí, a partir desses encontros, elas começaram a conversar com os líderes sobre isso. E os líderes a perguntar, porque ninguém perguntava se queria e ninguém dizia se queria também, né? Então, era uma coisa meio velada, Só ficava assim. no ar. No ar, exatamente. Felizmente, durante o processo, nós tivemos uma grande expansão na força de vendas, né? Nós contratamos mais 100 propagandistas. Toda vez que a gente expande o número de líderes também, né? E aí, a gente colocou 2 metas nessa expansão. A gente vai contratar 50% de mulheres. A gente precisa trazer mulher para dentro de casa, porque a gente precisa formar a base para depois trazer uma liderança, né? E a gente vai ter no pipeline, no shortlist final de candidatas a líderes, as mulheres. Todas as nossas lideranças, elas são internas. A gente não contrata um líder de mercado, tá? Então, isso já era uma coisa muito positiva que se tinha dentro de casa e a gente precisava trabalhar para que elas alcançassem, então, esse lugar. Então, contratamos, foi muito fácil contratar 50% de mulheres dessas 100, né? Os meninos até falavam, nossa, me surpreendi com a qualidade das candidatas, elas são excelentes. Não sei. Então, assim, elas estavam sempre ali. Elas sempre estiveram ali. A gente que não conseguia olhar para elas, né? E a Supera tem uma característica muito bacana que a gente contrata muito neófito, que na indústria a gente chama daquele... Muito o quê? Neófito. O que é neófito? A gente chama aquele profissional que nunca trabalhou na indústria farmacêutica, né? Então, não precisava ter uma experiência, uma bagagem. A gente forma os profissionais dentro de casa, né? Então, a gente precisava olhar para quê? Para o potencial. Da mesma forma que eu olhava para os potenciais masculinos, eu precisava olhar para os potenciais femininos, né? Então, foi uma quebra de paradigma muito grande já nesse processo. E essas meninas também puderam participar do processo de mentoria feminina para, enfim, entender que a empresa estava num movimento novo. E a gente, durante esse período, foram 4 meses de mentoria, tá? A gente teve a promoção da primeira mulher depois de 8 anos, né? Eu falo 8 tenebrosos invernos. A gente promoveu uma mulher na liderança e de lá para cá a gente promoveu mais 5. Então, foi realmente uma virada de chave. Então, são 8 hoje? Hoje nós somos em 8, exatamente. São 8 mulheres na liderança, para quantos homens? Nós temos 72. 72. Então, mas antes, assim, vamos em Não, percentual. melhorou muito. Vamos olhar. Tinha menos de 5%, 4%, agora tem mais de 10%. Sim. 2%. Então, eram 2%, era 2% de mulheres na liderança. E como né? que... Certeza que o Fê tem uma Isso pergunta tudo no ó, em gatilho. 2 anos, tá, gente? Então, assim, é um tempo curto para esse, Sim, esse baita avanço. avanço. Né? E assim, o nosso turnover é muito baixo. E a gente não vai desligar homens para, né, promover Sim. mulheres. vamos jamais. sim. É brincadeira. Fazer uma revolução. De preparação histórica. Não, jamais. Então, assim, a gente precisa também que o fluxo natural aconteça. Sim, né? claro. Então, Com intencionalidade, né, Ana? Muito. Que aí, acho que essa é a grande lição. muito. Agora, foi interessante você trazer essa questão de, tipo, ter essa meta, né? De trazer as mulheres ali para essa força de vendas, para dentro de casa e tudo mais. E isso, obviamente, vai impulsionando as mulheres estarem em outros lugares ali. E aí, né, o pessoal se surpreendeu com capacidades e competências e tal. Isso trouxe resultados ali para dentro do negócio? Essa equidade um pouco maior, né? Tentando trazer essa equidade? Sim, acho que todo mundo sabe, né, que a diversidade, esse mix aí, essa pluralidade, ela traz resultados significativos, né? Mais gente pensando de formas diferentes que a gente precisa. Eu lembro de um depoimento de um dos propagandistas, eles trabalham normalmente no mesmo setor 2 pessoas, né? Eles são espelhos, que a gente chama. E ele falou assim, nossa, eu tô com uma espelha mulher, fazia anos que eu não tinha uma espelha mulher, tal. Gente, é incrível, porque a gente tem uma ideia, ela traz outra, é um detalhe, fazer uma ação numa farmácia. Então, assim, eles também perceberam,
porque ficaram bem enciumados, confesso, né, com todo esse olhar intencional para elas, mas eles perceberam o quanto que elas agregavam valor no dia a dia do trabalho deles, com ideias novas, com visões diferentes do mercado, do produto, da abordagem com o médico, com a médica, enfim. Então, isso foi muito bacana e a gente teve realmente um crescimento significativo de relacionamento que talvez no passado a gente tinha muito bem estabelecido, mas não com a habilidade que a mulher, né, o feminino tem. E não que os homens não tenham também o seu lado feminino, mas, né, eu acho que isso tudo traz uma visão até mesmo de quebra de paradigma, né? As mulheres, elas, e as outras indústrias já tinham essas mulheres, tá? Então não era uma coisa do mercado como um todo. Elas estão aqui para somar. Para contribuir. E acho que é uma questão, né, Ana, da gente olhar para a habilidade do ser humano. Você falou muito bem, né? Não que o homem não tenha ao lado feminino essa habilidade relacional ou mesmo a habilidade de olhar os detalhes. Acho que o grande exercício, quando a gente fala em liderança feminina ou mesmo na equidade de gênero no ambiente corporativo, é falar sobre habilidades de seres humanos. Exato. É um grande erro. Os seus filhos são menino e menina? Sim. Você tem um casal. Você tem um casal. Então, ótimo. Vamos começar por aí, né? Como a gente cria as nossas crianças. Exato. Essa é a real. A gente está criando uma pessoa para ser mulher e a gente está criando uma pessoa para ser homem. Enquanto a gente deveria criar seres humanos. Exatamente. Com as suas capacidades todas, né? Todas. Porque quando a gente vê esse sistema, né, patriarcal que a gente vive, a gente está criando meninos que não podem ser delicados, meninos que não podem chorar, meninos que têm que curtir futebol, e meninas que precisam ser delicadas, né? E, de novo, a gente já falou nessa temporada sobre mulheres na ciência, a gente dá um jogo de raciocínio lógico para o menino e a gente dá uma tiara de princesa para uma menina. É verdade, né? Então, isso começa lá atrás, começa com como a gente escolhe criar, né? Então, quando a gente parar de fazer isso já na infância, na idade escolar, e a gente chegar com essas pessoas no mundo corporativo olhando para esse ser humano com menos vieses, cheio de capacidades, né? A gente para de limitar tanto homens quanto mulheres. Exato. E aí, as empresas saem ganhando? Com certeza, né? Acho que todo mundo sai ganhando, porque a diversidade ela vai trazer novas ideias, novas opiniões, novos pensamentos. A gente tem um papel como corporação muito importante na sociedade, né? Então, assim, é um papel também educacional. Eu falo que a gente não quer que tudo que a gente promove lá dentro fique dentro de casa. Eu quero que as pessoas levem todas essas palestras, os nossos letramentos, as nossas ações para a mesa do jantar, né? Para discutir isso com a família também, o quanto que é importante. Então, acho que todo mundo tem a ganhar quando a gente tem esse olhar intencional para o ser humano, para suas capacidades, para suas, enfim, oportunidades, vamos dizer assim. Sim, isso é um efeito que é isso, vai cascateando, né? A gente quer levar para outros lugares. Falando em levar para outros lugares, como é que você enxerga essa questão da equidade de gênero dentro do mundo corporativo em si, não só lá dentro de casa mesmo? Como é que você vê isso fora de lá? Eu acho que a gente teve grandes avanços, mas falta muito, né, para a gente chegar no mundo ideal, né? Embora as pesquisas aí dizem que as mulheres representam 40% do mercado de trabalho, menos de 30% na liderança, etc. Mas elas também, hoje em dia, são grandes provedoras do lar, né? E a gente precisa trazer cada vez mais para que a gente, né, enfim, trate outros assuntos também polêmicos, como a violência doméstica, enfim, outras coisas que envolvem tudo isso. Então, eu acho que as grandes empresas, elas têm tido um papel extremamente importante em dar exemplos para que esse cenário mude, né? Temos aí uma longa jornada a percorrer, né? Eu costumo dizer que eu vivo num microcosmo ali muito privilegiado de uma indústria farmacêutica que tem, enfim, diversas outras multinacionais que há muitos anos já falam desse assunto. Então, às vezes, olhando para o meu mundinho, parece que está tudo indo muito bem, caminhando a passos largos. Mas a gente sabe que nem
nem todas as empresas são assim, né? E aquele famoso walk the talk, muitas fazem por surfar na onda do processo e outras fazem porque verdadeiramente acreditam que isso é importante para o seu próprio negócio, né? Porque no fundo as empresas elas querem gerar resultados. E tá né? tudo bem, né? E tá tudo Ninguém certo. tá indo, Aliás, é preciso. Exatamente, né? porque A senão a gente também empresa deixa quer. de existir. Faz parte do sistema que a gente Precisa está ter inserido. resultado. É isso, tá Precisa tudo ter bem. resultado, né? Então, acho que tudo isso leva as empresas a terem esse olhar não só porque é uma onda, mas porque os resultados certamente virão por meio de ações como essas, por exemplo, que a gente tem comentado por aqui. Então, eu Sim. acho que estamos avançando, temos aí, enfim, ODS significativas que estão trabalhando, né, esses temas de equidade de gênero, da vulnerabilidade da mulher, da menina, etc., justamente para que a gente impulsione. Temos um papel, né, todos nós temos o nosso papel, né? A gente tem o papel importante como ser humano, como organização, tem o papel público, de estarmos caminhando juntos todos nesse objetivo. Ô, Ana, você disse que você vive e muito consciente, né? Uhum. Como a Margaret Goldenberg, que já esteve sentada aqui nessa cadeira quando ela participou da nossa temporada de CEOs, e ela falou também isso. Ela falou, ó, eu tô falando isso, mas eu tenho um lugar muito privilegiado por ser uma mulher branca, por ter tido acesso a estudo e tudo mais. Então, é legal que a gente reconheça esse lugar de privilégio, até porque, às vezes, a gente que está inserida nesse sistema, a gente não consegue perceber a dor que é para a mulher que não está inserida. É verdade. Então, você tem, por exemplo, as mulheres separadas, as mulheres viúvas, as mulheres pretas, as mulheres periféricas, as mulheres com deficiência. As mulheres trans. As mulheres trans. Então, assim, você tem uma pluralidade enorme, né, de situações ali que precisam ser levadas em conta. Como é que foi para você mesmo dentro desse cenário, né, tendo todos esses privilégios de ser uma mulher branca, de ter estudado, enfim, de ter tido tantas oportunidades como eu tive, Sim. como tantas outras tiveram, mesmo assim, você passou por algum perrengue no seu processo de ascensão à liderança? Eu não senti isso, sendo muito honesta, né? Eu acho que essa questão do privilégio todo, às vezes, nos traz uma cegueira absurda, né? Não tive perrengues para chegar em posições de liderança, para conquistar o meu espaço. Acho que nesse sentido, não, né? Você sofreu assédio? Agora, isso sim. Isso Então é é um perrengue. perrengue. Mas eu acho que mas não para liderança, né? Eu acho que não para chegar na cadeira de líder, mas no dia a dia. Mas foi no trabalho? No trabalho, com certeza. Então foi no processo. E que naquele momento. Eu, por exemplo, nem enxergava tanto o que estava acontecendo, né? Hoje a gente tem muito mais clareza do que é isso, né? Mas naquele momento eu não tinha essa ideia do que estava acontecendo. Claro, que se fosse um assédio sexual era muito nítido, mas outros assédios, né, morais, de você não conseguir apresentar o trabalho que você executa, né, de você não ter a fala no momento que você quer falar, você está sempre sendo cortado, alguém está sempre tentando explicar o que você está querendo dizer, se você quer dizer, é você que quer dizer, né? Então, tudo isso hoje a gente tem um pouco mais de consciência. Eu tenho mais consciência até porque tenho estudado, tenho trabalhado, estou nesse tema, mas naquele momento era um pouco cego esse universo, né? E percebo com um olhar mais intencional que a gente desenvolve ao longo do tempo, que é uma realidade. Talvez eu não tenha percebido que até mesmo para chegar na posição onde eu estou hoje, eu tenha enfrentado situações bastante delicadas, né? Mas eu olho o universo onde a gente está inserido, independente de estar numa posição mais privilegiada ou não, e eu já vejo, imagina se eu não tivesse. Exatamente. Né? Seria, assim, muito mais gritante aos olhos de todo mundo, né? A gente chama de machismo sutil. Exato. Ele tá lá, não tá? Ele tá lá, com certeza. E assim, até hoje isso existe, né? E é bacana que muitas vezes quando você trabalha com os homens esse tema, porque aliás eles precisam ser os grandes aliados, né, da equidade de gênero. Até enfim. porque é bom para eles também. Bom para eles, porque eles são hoje a maioria, né? E eles tomam muitas decisões, porque também estão na maioria da liderança. Então, eles precisam estar andando de mãos dadas conosco para que a gente avance nesse processo. E a gente fala de alguns comportamentos que não se deve ter mais, etc. E eu falo assim, nossa, né, eu já fui esse cara um dia.
Que legal. Sabe? A- E hoje a Márcia- eu vejo que não cabe mesmo, mais. Não cabe mais. Né? E A como que eu Márcia fiz isso? Tiburi, um dos episódios, agora nem sei se a da Márcia já foi, se ainda irá, enfim. Se não foi, veja. Se já foi, assista de novo. Mas a Márcia Tiburi, filósofa, né, uma das maiores pensadoras contemporâneas do Brasil, e a nossa professora em termos de feminismo, ela falou, neste lugar onde você está assentada hoje, ela falou de machista envergonhado. Ah, é verdade. Essa figura, né, que existe, é um machista envergonhado. É. Assim, eita, eu fui esse cara. Mas eu acho que a gente tem um papel, Ana, muito importante. Uhum. A gente não pode passar pano. Exato, não. Então, assim, a gente não pode mais dar aquela risadinha só pra não ficar um climão. Deixa ficar o climão. Isso. Falou errado. Pá! Entendeu? Entendeu? Acho que tem formas de falar. Claro. Mas eu acho que tem que ser falado. E não tem essa de, ai, na rodinha, E mas... tem que ser na hora, né? Tem que ser na hora. E não tem essa de, ai, mas aqui entre nós a gente pode falar, né? Não. Não dá pra falar. Não dá, não. Porque significa que se você tá falando num fórum mais fechado e ali é aceito, significa que toda essa ação que vem sendo feita, como na sua empresa, por exemplo, é pro forma. Exato. Então, ou a gente acredita ou não acredita, não é, Fê? É verdade, porque imagina, você tá fazendo esse microcosmo ali que você tá inserida, acaba que isso vira um exemplo. Aí desse microcosmo vai para um outro e vai expandindo, ou seja, vira cultural. Exato. Falando em cultural, como é que você vê essa questão da cultura organizacional, como é que ela influencia nisso tudo, nesse papel de equidade, nesses desafios que a mulher tem no mercado de trabalho? Ah, 100%, né? Acho que a cultura ela é uma grande influenciadora de todas as ações da empresa. E foi o movimento cultural que nós tivemos que fazer dentro da Supera, né? Para que fizéssemos todas essas mudanças dos vieses. E por isso que eu chamo de virada de chave, porque né, era algo que alguém colocou ali, eu acho que não tem vítimas e vilões ali, né? Estávamos todos Acho que vivendo... tem vilão, assim, sei não. Pensei alto. Coloquei alto. Não, sabe por quê? Eu acho que o vilão é o viés. É isso que eu queria dizer. Ah, tá bom. Então É. acho que tem um vilão. Foi bom. Foi boa. Foi bom. É, temos um viés aí que realmente alguém colocou ali, né? Enfim, e por culturas, ele estava ali e a gente precisava mudar, porque de fato a cultura ela forma, né? O método que a empresa vai agir em cada um dos temas, né? E é aquilo que você falou, se a gente não fizer walk the talk, não vai adiantar, a gente nunca vai conseguir transformar essa cultura e vai ficar aquele processo para inglês ver, né? E que é muito frustrante para quem está no RH. Eu sei que a maioria dos RHs, eles querem fazer um trabalho bacana e nem sempre conseguem. E daí fala assim, então vamos no Proforma mesmo, pelo menos a gente está conseguindo fazer alguma coisa. É triste, Aí é ruim, mas com uma esperança de que em algum momento vai tocar alguém ali que vai puxar, porque a gente precisa muito do apoio da alta liderança, porque eles também estão tocando o bumbo ali com a gente. Sim. Então, são papéis, assim, chaves e importantes para isso. E a transformação, ela pode acontecer. Então, a partir do momento que a gente começou a falar mais sobre isso, e começa a incomodar, e começa a virar assunto de café, de almoço, de tudo, as coisas vão se dissipando de uma forma assim, não, é genuíno, né? E depois a gente teve uma segunda expansão e, de novo, mais uma meta de 50% de mulheres, né? Então, que era 15, hoje é 30. Que legal. Então, nós já dobramos o número de mulheres no geral da força de vendas, porque a gente precisa formar a base, né? E o que a gente vê nos processos seletivos, falando do vilão viés, o Exato. VV, vilão viés, é aquela coisa de, mas você falou, tem que viajar, e ela tem filho, e nunca se fez esse tipo de reflexão a respeito de um homem, mas ele também tem filho, né? Mas tem 2 filhos, vai ter que levar no médico. Então, mas aqui, o homem também tem, né? E a Silvia Federici, que é uma escritora italiana, radicada nos Estados Unidos, que eu amo, que tem um livro, acho que em todos os episódios eu falo sobre esse, você ainda não leu, chama O Ponto Zero da Revolução, um dos livros
mais transformadores. Ela fala justamente que essa transformação toda que a gente precisa ver no mundo relacionado à equidade de gênero, ela começa na pia. Na real, ela começa dentro de casa. Sim, com certeza. Porque se a gente tem uma relação entre os casais, uma relação familiar, onde há uma equidade lá dentro, isso não é tão transferido para o ambiente corporativo. Então, o que a gente vê é que dentro das empresas, a gente replica um modelo de sociedade. Sim. Só que a gente não fala muito, a gente joga para baixo do tapete essa questão, por exemplo, do trabalho doméstico, que está na raiz do problema. Isso está na raiz do Exato. problema, né? Então, a gente tem mulheres trabalhando pelo menos 10 horas a mais por semana, cuidando dos afazeres domésticos. E para uma mulher ascender, chegar à liderança, tem que ter outra mulher lá fazendo o serviço da casa. Né? Então, a gente também não fala disso. E qual que é o papel também do governo, das políticas públicas, para poder fornecer creches para as crianças, escolas? E qual que é o papel também de todo mundo que está na liderança, de olhar para esse homem para além dos 5 dias de licença paternidade, só 5 dias para formar vínculo com o bebê? Sabe? Então, acho que tem toda uma mudança necessária, né, Ana? Eu acho que, como você disse, 5 dias, não é nem só a questão de criar o vínculo com a criança, né? É de auxílio ali em casa com a própria criança. Nem é o auxílio, a gente nem fala mais em auxílio, em dividir, a gente fala em fazer a sua parte. Responsabilidade, exatamente, né? Fazer a sua parte. Não dá tempo de fazer a sua parte, né? Em 5 dias. Então, eu acho que sim, as empresas, elas precisam olhar para... Na verdade, não só as empresas, né? A gente deveria ter uma legislação um pouco diferente nesse sentido da licença paternidade, né? Enquanto a gente não tem, a empresa faz o seu papel de estender isso, né? Deveria estar fazendo esse papel de uma extensão mínima ali de uns 30 dias, para que o homem consiga perceber o que está acontecendo com a própria esposa, inclusive. Não é só o filho ali que está precisando de cuidados novos, a esposa também virou mãe, né? E tudo isso é necessário. Então, eu vejo que quando a empresa ela começa a fazer esses movimentos, ela começa a despertar naquele homem que não teve a figura masculina em casa, o pai em casa, a ter uma oportunidade de fazer diferente com os filhos dele, né? A gente fez um trabalho agora na ação do Dia dos Pais, foi uma roda de conversa sobre a paternidade, justamente para que eles falassem assim, onde você acha que você acertou, onde você acha que você errou, e a grande maioria eu passei pouco tempo com os meus filhos, né? E eles se arrependem disso depois, né? Não é a maioria, mas muitos estão nesse papel. Por quê? Ou porque não puderam, porque a empresa, na ocasião, não tinha essa extensão, ou porque usaram dessa extensão, mas com medo de perder o emprego, porque vamos combinar, tanto homens e mulheres numa licença, existe esse tabu. Sim. 56% das mulheres que retornam de licença maternidade são demitidas. A realidade, né? É uma baita realidade. Eu faço parte da estatística. Você tá? foi demitida na volta da licença Na maternidade? volta da licença maternidade. E ela falou que não passou nenhum perrengue. Ué, olha aqui, gente. Anotando os Tamo perrengues aqui, ó. Eu acho que eu preciso ter um olhar mais Eu tô intencional achando. para os meus perrengues. É mesmo? Verdade. Na minha primeira licença, né, eu estava muito bem na empresa, fui promovida grávida, que foi um case, inclusive, eu estava numa gerência. Nossa, então você teve as duas, assim, Fui para foi uma promovida gerência e foi... executiva, exatamente. E ao retorno, a empresa, depois de 6 meses, era uma empresa realmente que tinha uma movimentação estrutural muito grande, muitas movimentações. A resposta foi, nós fizemos algumas mudanças e nós não temos mais a sua posição. Aquilo para mim foi foi a minha primeira demissão, né? Mas espera, na hora que aconteceu, você entendeu o que foi? Não, eu só tinha noção que assim, eles me desligaram por conta da maternidade. Para mim, Ah, a então- resposta Ficou claro. era essa. Para mim, era essa. Mas eles né? não falavam pra você. Não, isso não me foi dito, né? Sempre conta Ah, uma história imagina. bonita. Assina aqui, por favor. Exato, né? E engraçado que quando eu estava grávida, houveram desligamentos de outras mulheres ao retorno da licença. Então, uma né? cultura da empresa. E aí o Exato. pessoal falou assim, nossa, mas você engravidou, você não tem medo de engravidar? Que isso? Né? Porque a gente teve agora o exemplo de 2 gerentes que voltaram, foram desligadas e falava assim, gente, eu não vou, né, controlar a minha vida pessoal em função do profissional. Eu tenho o desejo de ser mãe agora, então eu vou realizar o meu desejo e se acontecer alguma coisa,
a gente vai trabalhar em cima dessa coisa, né? Meu Eu acho que a Deus. mulher ela não deveria priorizar tanto a carreira em prol de ascensões e deixar passar oportunidades de constituir família, né? Essa é a minha visão. Na real, o bom seria que fosse possível conciliar, né? Esse é o É, ideal, né? é. Esse Mas já que tem que escolher alguma coisa. mas enfim. foi Ô, Ana. no dia que eu voltei da licença maternidade. No dia? No dia. Gente, Não voltei, na verdade, Que né? Não cara de voltei. pau. Não voltei da licença. Ai, Ana, sinto muito. Obrigada. Que horror, Muito. gente. É. E eu tava com muitas amigas grávidas e tendo filho, e tava acontecendo com elas também, sabe? Então, esses 56, pra mim, foi quase uns 80 no meu ambiente ali, né? E eu falava, não é possível, né? E aconteceu comigo também, né? É uma dor muito grande, porque parece que o seu filho tem culpa, sabe? Então, assim, eu cheguei em casa, eu lembro de ter chegado em casa, tava com os meus E pais. você se sentiu culpada? Muito Gente. culpada, né? Eu falei assim, nossa, eu tomei uma decisão errada, talvez, na minha vida, né? De querer ter um filho nesse momento, não sei. Hoje eu já tenho clareza disso, as terapias ajudam, né? A gente trabalha aí com... Que não, né? Era para acontecer e hoje eu tô num lugar melhor, né? Então acho que nada é por acaso, eu tenho uma fé também muito forte com relação a isso. Mas foi um choque. Eu lembro de chegar em casa e a minha mãe me viu, né? Porque a gente já estava meio desconfiado devido ao processo, como foi um pouquinho antes. E ela falou assim, foi mesmo, filha? Eu falei, foi. Ela, ai, vem cá, me dá um abraço e tal. Pega a sua filha, pega a Yasmin. Eu falei, não quero nem tocar nela agora, porque eu não quero transferir para ela esta carga que eu estou sentindo agora. Eu não quero que em nenhum momento na vida ela se sinta culpada, né? Então a gente vai também moldando as coisas, se protegendo. E depois de eu ter passado por isso, para mim mudou muito a minha visão de mundo com relação à maternidade, com relação à empresa, enfim. A gente trabalha muito mais com esse olhar do porquê, né? Então hoje eu olho com muito cuidado os desligamentos femininos, em que momentos eles estão acontecendo, coisas que talvez se eu não tivesse passado por isso, a gente não estava olhando com esse olhar tão forte, É né? verdade. Então, E, nada Ana, é por acaso. Você falou de uma ação, né? Uma prática que vocês fizeram com os pais e tudo mais. E aí, fiquei curioso aqui. Você acha que existe alguma prática, assim, que é interessante ou que seja essencial, o RH ou em termos de ESG, fazer isso para criar um ambiente onde as mulheres se sintam mais valorizadas e encorajadas? Olha, eu acho que as rodas de conversa, elas funcionam muito nas empresas, né? Eu gosto muito de fazer, como a gente fez essa roda da paternidade, nós colocamos só os homens na sala, né? Os homens que queriam participar, se fossem pais ou não, porque podem vir a ser, né? Enfim. Porque eles estão num ambiente onde eles começam a perceber que são coisas muito semelhantes que eles viveram, né? E quando a gente faz isso com as mulheres, acontece a mesma coisa, né? Então, elas começam a trazer informações que se cruzam, todas passaram pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos perrengues, enfim. E também é importante, porque quando a gente fala do sexo feminino, a gente não pode esquecer da interseccionalidade, né? Da mulher PCD, da mulher preta, da mulher periférica, enfim. E elas acabam trazendo para a gente também um olhar que nem nós, mulheres, tínhamos de algumas situações, né? Então, acho que promover esses encontros, essa fala aberta e genuína, às vezes até sem o RH na sala, tá? Muitos desses encontros nós fizemos sem o RH. Então, tinha ali a líder do grupo de afinidade de gênero, que não era uma pessoa de recursos humanos, e que tocava essas conversas e tinha um tema na mesa e que todo mundo podia falar um pouquinho sobre aquele tema, né? Então, você quebra alguns tabus. A empresa está me permitindo falar sobre algumas coisas. Eu lembro na pandemia, as mães, elas choravam porque elas tiveram que voltar com a criança para a escola assim que a escola abriu, e elas tinham culpa porque elas precisavam que a criança voltasse para a escola para continuar trabalhando. E, ai, me sinto um monstro, porque algumas crianças ainda estão em casa e os meus filhos já estão na escola, né? E aí uma começou a chorar, outra também, porque estavam várias se sentindo esse monstro, né? Então, eu acho que você criar um ambiente de segurança psicológica, né, que hoje em dia está sendo muito falado, ele é super importante para que as coisas que se precisam, as necessidades que se tenham, cheguem na mesa de uma forma mais natural.
né? E rápida, para que a gente possa atuar em cima das necessidades particulares de cada um, né? Cada um tem uma realidade, cada empresa tem uma realidade. E a gente vai trabalhar nessas particularidades à medida que a gente perguntar, a gente ouvir, a gente deixar as pessoas falarem sem medo. Esses grupos de afinidade são fundamentais. É uma coisa muito simples de fazer. Empresas de qualquer ramo e de qualquer tamanho podem promover esses momentos de conversa. Exato. Tem um outro livro sobre o qual eu sempre falo muito, Ana, não sei se você conhece, que se chama O Clube da Luta Feminista, que é da Jessica Bennett, uma jornalista norte-americana, que é um livro que nasce justamente de uma roda de conversa que ela promove na casa da mãe dela. Ela chama ali algumas amigas do setor de comunicação, de publicidade e propaganda, para ouvir, para conversar. Ah, hoje aconteceu tal coisa na empresa. Opa, comigo também aconteceu. E cada uma vai dizendo para outra. E aquilo tudo que você diz que, não passei nenhum perrengue, daqui a pouco na nossa conversa a gente está chegando à conclusão de que passou. Isso vai acontecendo nessas conversas. E isso acabou, esses encontros foram aumentando de tamanho, virou um livro super legal, leiam também, que tem inclusive estratégias de enfrentamento. Como é que eu faço para lidar, por exemplo, com um homem que me interrompe durante uma apresentação? Com um homem que quer explicar o que eu acabei de falar? Com um homem enfim, então tem tudo isso. Como é que eu faço para agir? E é muito legal, e é um conhecimento que eu compartilho aqui com todos vocês, que é assim... O primeiro ponto, a gente fala tanto em sororidade, mas eu não tenho tanta certeza de que ela realmente, a sororidade é algo que realmente a gente consegue colocar em prática. Acho que a gente precisa pensar mais sobre isso. Mas é muito importante que, ao ver uma mulher passando por uma situação como essa, a gente interfira. Porque, às vezes, a gente mesmo, e já aconteceu comigo, eu não consigo reagir na hora. Então, muitas vezes, o Felipe fala assim, então, Amanda, acho que foi tal coisa, tal coisa. Ou interfere e fala assim, então, deixa ela terminar de falar. Então, a gente ter esse olhar para essa outra mulher que está passando por algo que a gente já passou, para tudo. Fala assim, desculpa, fulano, deixa só ela concluir o que ela iniciou e aí depois você retoma a sua fala. Sabe, numa boa. Porque o machista envergonhado, às vezes não tá envergonhado ainda, às vezes não percebe. Não percebe, age no automático. É exatamente o que acontece. E a gente tem essa responsabilidade, sim, de falar. Mas, como eu disse no começo, a gente às vezes se sente até envergonhada, né? Vergonha alheia. É, vergonha alheia, de falar o que tá acontecendo e fala assim, eu vou falar depois, e aí depois não acontece. Passa porque você não acha o momento. Então, eu acho que essas estratégias, elas são super válidas, elas precisam ser compartilhadas, né? Não só nos grupos de afinidade de gênero com as mulheres, mas para os homens, porque muitas vezes, eu já cheguei em algumas situações, né? Eu sou uma pessoa que sou muito transparente também, né? Se eu não falar na hora, porque eu vou expor demais a pessoa, eu vou chamar e vou conversar. Legal, funciona também. Funciona também, né? O importante é falar. O como, né? O momento, o como tem que ser cuidado e o momento a gente vai administrando, né? E eu fiz um comentário, falei, não faz mais isso. Não pode? Não pode. Não pode. Então, assim... parece que é bem inocente, né? Mas às vezes aquilo pode estar magoando o outro. Então a gente não sabe qual que vai ser a reação do outro numa fala como essa. Porque não era nada muito gritante, tá? E a pessoa, puxa, é verdade, Ana. Então eu vou prestar mais atenção sobre isso. Então até nas sutilezas, que a interrupção é óbvia, é clara, tá nítida. Mas às vezes é um elogio, né? Não faça. Não faça, porque você não sabe como o outro vai receber, né? Então, tudo isso eu acho que são coisas que a gente aprendeu, que também é errado, porque em algum momento a gente não enxergava até que isso não era bacana. Mas a gente sofria. Sofria calada. Calada, a gente caladinha. Só não sabia Achava que era normal. Achava às vezes que era culpa da gente. Muitas vezes, né? Como que eu tenho que reagir para nunca mais acontecer esse tipo de situação? O que eu fiz? Onde foi que eu errei? Enfim. E aí normalizou-se aquilo, né? E que hoje a gente precisa desconstruir para reconstruir. E todo mundo pode, homens e mulheres. Além Com do conceito certeza. agora do homem envergonhado, a gente vai lançar um novo conceito aqui do homem intimidado, machista intimidado. Boa, gostei. Não é? A gente vai lá intimidar ele. O machista envergonhado e depois o machista intimidado. Eu acho que a gente tem que dar umas intimidadinhas. Exato. Porque assim, se é homem, se é mulher, vai lá e corrige. É porque não a mulher é só também papel da erra, mulher. tá? Muito. Aliás, tem muitas líderes mulheres que não são exemplo de liderança Sim. feminina, né? A gente tem E precisa exemplos de corrigir empresas também. que precisa corrigir, que
Era também nítido ali que todas as licenças maternidades a gestora desligava no retorno. Ah, ela era uma mulher. Isso. Ah. Por uma frustração, sei lá, né? Então, acontece. E por quê? Porque elas viveram num ambiente tão masculino que talvez elas elas se masculinizaram junto com eles, pensando da mesma forma, achando que aquilo era o correto a ser feito. Será que se a gente colocar um trecho de uma animação da Pixar aqui, a gente é banido do YouTube? Talvez sim, o Big vai ficar muito feliz e o E Nélio agora? também. Mas a gente é banido do YouTube ou não? Não, banido não, pode ser que eles cortem esse pedacinho. Ah, então assistam. Pearl. A gente Escreve. deixa no link, né? Ah, mas assistam. Você já assistiu esse curta da Pixar chamado Pearl, de novelo? Não, acho que não. É a coisa mais fofa. Você vai procurar hoje à noite ainda. Pra você Saindo assistir. daqui. Já põe no YouTube, Daqui, era você que já procura. Tá. Ela é um novelinho de lã cor-de-rosa e ela chega para trabalhar num ambiente onde só tem homem branco de terno, né? E aí ela tenta, né, se encaixar, tenta sair para ir no almoço junto, tenta fazer parte das piadas e ela é muito excluída. E aí, aos poucos, aquele novelinho vai tomando um formato de um terno e tal. E aí ela começa a falar com a voz mais impostada. E ela começa até a falar palavrão. E aí, qualquer semelhança com o mundo real. Era coincidência. Mas é uma graça como essa diretora da Pixar conseguiu traduzir numa animação foférrima tudo que as mulheres passam. Então, até esse processo de masculinização, ele também é dolorido para a mulher, né? Sim, muito dolorido, né? E, de novo, é uma desconstrução para uma reconstrução, porque fomos ensinados, às vezes, assim, né? Que tem que usar o terninho feminino, né? Falar com a voz impostada. Né? E, enfim, e aí, só que também teve um outro paralelo, né? A partir do momento que as mulheres começaram a fazer esse movimento e elas começaram a se empoderar e a tomar mais as rédeas das situações, se espelhando nos homens, ela era uma mulher histérica, né? Ela era uma mulher agressiva. O homem, quando ele fala assim, ele é um cara imponente. Assertivo. É. A mulher não, né? Então, descontrolada. Descontrolada. Então, também tiveram aí, né? Sempre levam para alguma coisa que não é o mais positivo da situação. Então, acho que estamos passando por um momento de desconstrução mesmo para um novo olhar, para um novo momento de todo mundo. E, de novo, né, a empresa ela tem um papel fundamental. Né? Eu acho que se eu tocar o coração de uma pessoa da família, de um colaborador nosso, eu já estou feliz, porque esse é o objetivo, né? Porque nem todos têm essa oportunidade. Sim, verdade. Ana, a gente está falando aqui de coisas boas, né, que a gente pode fazer com práticas e tudo mais, mas assim, na sua opinião, na sua visão, o que você acha que é o maior erro que uma empresa pode cometer na hora de criar essas políticas de equidade? Olha, não perguntar, né? Acho que a gente tem que conversar com as mulheres, inicialmente, né? Assim, o que precisa ser mudado? Tem coisas nas políticas que a gente nem imagina que elas teriam a necessidade de uma pequena adaptação. É um homem criando a política para a mulher. Exato, né? Às vezes é até a mulher que não pensou, uma mulher que não é mãe, né? A gente teve uma situação, a gente tem propagandistas no Brasil inteiro e o escritório delas é o carro. Depois que elas voltam de licença, como que elas tiram leite durante o dia? Né? Porque a mulher vai, né, com o processo, ele continua, a criança já não está mais mamando, mas o leite está sendo produzido, né? Nossa, é verdade, como é que vocês fazem? A gente dá um jeito no carro, no banheiro de um consultório, né? Então, assim, uma necessidade que mesmo eu, que já tinha passado pela maternidade, a gente não tinha enxergado. Então, assim, perguntar quais são as suas necessidades, o que vocês precisam, o que vocês sentem falta, o que é a dor, né, das mulheres, do seu ambiente, porque conforme o ambiente, as necessidades, elas podem ser diferentes. E como é que foi resolvido esse negócio do leite? Muito me interessou, porque quando eu tava grávida dos meus 2 filhos, eu era repórter de TV, trabalhava, meu escritório também era no carro, e dói o peito da mulher, gente, dói, é difícil, então também era qualquer banheiro, ou dentro do carro, com um chale em cima do peito, e vocês fizeram alguma coisa sobre isso? Não tem muito, né, como a gente criar uma estrutura sobre isso, né, o que a gente faz é um aconselhamento delas terem as bombas extratoras, e um trabalho com a liderança
para entender que elas precisam de um momento de pausa, Sim. né? Já tá Já ótimo. Já é alguma coisa. Para que isso aconteça, né? A gente tem outras estratégias que a gente está querendo mexer, mas o que a gente fez foi isso, foi a conscientização, porque elas tinham vergonha de falar para o chefe, muitas vezes, que elas precisavam parar. E aí acontecia do quê? Do leite vazar, e aí molhava a roupa. Então elas tinham 2, 3 trocas de camisa, de roupa no carro, para que isso não acontecesse. Assim, precisam parar, precisam ter esse momento, né? Então, às vezes é no simples. Sim. E a gente fica lá como RH, mirabolando qual que vai ser a estratégia que a gente vai utilizar. Então, acho que o primeiro passo é, assim, não perguntar, né? E sair criando alguma alternativa que, às vezes, ela nem é efetiva. Envolvendo, obviamente, todas as interseccionalidades, porque a necessidade da mulher branca vai ser diferente da mulher preta, que vai ser diferente de uma pessoa que é cadeirante, enfim, que tem uma deficiência visual. Então, a gente também precisa envolver e não deixar o homem de fora dessa causa, né? Eles nunca, jamais, em hipótese alguma. Aliados. Eles precisam participar, porque eles precisam também trazer a visão deles e a partir da visão deles a gente vai construir uma terceira visão, ou um esclarecimento, né, ou uma conscientização, que seja, porque é importante para eles entenderem a dor do outro e por que a gente toma algumas ações ou cria algumas políticas, né? Não é da nossa cabeça, espero que não seja. A gente está querendo compartilhar aí a responsabilidade. Então, eu acho que envolvê-los para que eles também não se sintam preteridos nesse momento, né? Parece que a gente exclui, que eles deixaram de ser importantes, né? E agora a gente só tem um olhar aqui. Não. Na verdade, a gente está tendo um olhar aqui para que quando a gente somar, a gente exploda, né? Para que a gente multiplique, para que todo mundo saia mais forte, com mais sabedoria, com mais propriedade, com mais, enfim, inovação, que seja. Então, acho que não deixá-los de fora dessa causa para que vocês, né, são a maioria, então a gente precisa deles também como aliados, para que a gente tenha aí uma sinergia do que está sendo feito. Eu adorei essa conversa, Bom Fê. demais, gente. Passa rápido quando o volte assunto é bom. mais vezes, Obrigada, Ana, gente. pra gente saber das ações, de como elas estão progredindo. E eu tenho certeza que sim, você está tocando vários corações. Hoje mesmo você acabou de fazer isso. Com certeza. Obrigada, gente. Vocês tocaram o meu também, pode ter certeza. Obrigada, viu? Muito Foi um prazer, obrigada. adorei. Obrigado, Ana. Ana Colli, no LinkedIn, né? Quem quiser Isso. trocar informações com você. Por favor. Ana estou à Colli com disposição. 2 L's e I no final. Muito bem. Né? E se você curtiu esse episódio, se você descobriu os perrengues que a Ana Colli achou que não tinha passado, e se você quer compartilhar com uma mulher que também acha que não passou por perrengue, mas passou, manda esse episódio pra ela, compartilha, larga esse like e tamo junto semana que vem. Bora. Um beijo! Beijo. Tchau. Tchau, tchau.